Hoje vamos fazer perguntas. Eles que fazer É? perguntas. Então, faz pergunta fácil, que hoje eu estou meio preguiçoso. Quem começa? Sempre um momento difícil. Hein? Sempre as meninas, viu? Eu estou notando Isso é aqui. bom. São mais desembaraçadas. Como foi a transposição? Peraí, 2 minutinhos. Como é gravado, fale seu nome. É. Ok, tá bom. E depois começa. Oi, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 16 anos, estudo no Colégio Siddhartha. Como foi a transposição da vida acadêmica como sociólogo para a política? E, atualmente, qual é o seu papel nela? Você quer ser política, não? Ainda bem. Não, é o seguinte, não foi propriamente uma transposição. Para começar, eu sempre me interessei por questões políticas, porque eu fiz cursos de sociologia, né, na USP. E você tem que entender como é que as pessoas tomam decisão, quem é que manda, quais são as regras e tal. Eu sempre me interessei. Por outro lado, também, meu pai foi deputado, né? Mas quando meu pai foi deputado, eu não tinha nada a ver com a política, propriamente dita. Só acompanhava como qualquer pessoa pode acompanhar, para saber o que está acontecendo no país e tal. Depois, mais tarde, por causa das minhas posições na universidade, de uma reforma da universidade, uma opção de lutas na universidade, e também por causa das minhas posições teóricas, que era favorável à mudança, e prestar mais, meus primeiros trabalhos foram sobre negro, sobre desigualdade racial, e, enfim, eu sempre tive posições bastante democráticas, né? E quando veio o regime militar no Brasil, fiquei contra o regime militar, e eles contra mim também, né? E, então começaram a me perseguir. Então, chegou um ponto que eu achei melhor, eu estava ia preparar uma tese, chama-se assim, era um concurso de cátedra, que hoje não tem mais isso, era para se titular. E eu já tinha feito, eu era doutor, tinha feito concurso de livre docência, estava na fase final da carreira, né? E eu estava escrevendo até um trabalho, e achei que era melhor sair de São Paulo, com a ilusão de que eu podia escrever e voltar. Então, eu saí e fui para a Argentina. E quando eu saí, piorou, porque eles aí começaram, foi na época do golpe militar, 64, começaram a fazer o que eles chamavam de IPM, Inquérito Policial Militar. Ia chamar professores e tal. A mim mesmo, antes de eu tomar a decisão, eles tinham tentado me prender, porque achavam que eu tinha influência sobre os estudantes, e nós éramos contra a derrubada do presidente Goulart. Não por defender o Goulart, mas porque era um golpe militar, né? Então, fui para a Argentina. Da Argentina, fui trabalhar numa coisa chamada Comissão Econômica para a América Latina, que é da ONU, no Chile. Bom, e aí aqui começou a haver processos contra mim e tal, levou muitos anos, tinha ordem de prisão, essas coisas. Então, fiquei no exílio algum tempo. Bom, depois de lá do Chile, fui para a França. Fui ser convidado para ser professor, fui para a França. Aí, quando eu estava na França, houve uma vaga. Naquele tempo, você, para ser catedrático, que chamava, que é titular, você tinha que alguém se aposentar ou morrer. Então, eu perdi a primeira chance, porque eu tive que ir embora e não me apresentei. Houve uma outra chance. Morreu o professor da cadeira de Ciência Política, eu estava em Paris, como professor lá, na Universidade de Paris. E escrevi uma tese e voltei. Fiz concurso. Ganhei a cátedra. Mas eles, o reitor da universidade, vocês nem sabem quem é mais, chama-se Gama Silva, era muito influente no regime militar. Era ministro da Justiça. E até não queria que eu fosse nomeado, mas não tinha jeito, eu tinha ganho o concurso de cátedra. Fui nomeado, aí 6 meses depois eles me decretaram que eu devia me afastar da cátedra, compulsoriamente, me aposentaram. Eu tinha 37 anos só, e já fora da universidade. Já era a segunda vez que eu ficava fora. E dessa vez eu resolvi ficar no Brasil. Fiquei. Criei um centro de pesquisa que existe até hoje, chamado SEBRAP. A Daniele trabalhou lá. Pois bem, e nesse centro começamos a juntar uma porção de pessoas que eram contra a situação aqui, eram a favor da democracia. Quase todos esses intelectuais famosos andaram por lá. O Celso Furtado, Conceição Tavares, enfim, esses que estão aí
de vez em quando saem nos jornais, quase todos eles passaram lá, ou alguns trabalharam lá no SEBRAP. Bem, e nós lá continuamos a fazer a nossa vida acadêmica, mas ao mesmo tempo aí começamos a mudar pouco a pouco. Não era só dentro da universidade, mas a dizer para a sociedade o que nós pensávamos, participar de conferências e tal, até que um dia, e denunciar as violências que havia na época. Piorou muito. 64 foi tão difícil, 68 houve um novo golpe, e 69 foi terrível, 70, 71, prendiam, torturavam, aquela coisa toda. E nós estávamos ali resistindo e tal. E, em função disso, o que então era o chefe da oposição democrática no parlamento, que era Ulisses Guimarães, achou que eu podia ser candidato a senador. E eu concordei porque eu não podia ser, porque como eu tinha sido posto para fora da universidade, a lei não permitia. Mas o Supremo Tribunal Federal, na última hora, resolveu que podia. Então, eu estava fazendo campanha, e naquele tempo era diferente, você ia ao Senado, para ser senador. Naquele tempo, cada partido podia apresentar 3 candidatos. E eu entrei num dos 3 para ajudar a chapa, não era para eu ser... O principal era o Montoro, o Franco Montoro, que depois foi governador de São Paulo. Era para ajudar a aumentar a votação dele. E eu nem sabia que o que ficava em segundo lugar acabava sendo suplente dele, porque eu tinha um suplente, ele tinha outro, mas era assim a regra naquela ocasião. Bem, até aí eu já estava participando ativamente da política, né? Já fui candidato, não sei o quê, mas não era para ficar. Tanto não era que eu fiquei no SEBRAP e fui para os Estados Unidos. Eu era professor na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, quando o Montoro anunciou que ia ser candidato ao governo de São Paulo. Quando ele ganhou, eu virei senador, automaticamente. Aí já estava lá, né? Então não foi propriamente nem foi uma decisão, nem foi uma surpresa, porque eu sempre me interessei bastante, mas, por outro lado, eu fui, de alguma maneira, as circunstâncias levaram a que eu acabasse tendo uma posição formal, mais ativa, como parlamentar. Foi isso. O que mais? Boa tarde, meu nome é Jasmin Caparrosa, eu tenho 15 anos. E eu gostaria de perguntar ao senhor presidente, que eu sei que o senhor fez um documentário sobre legalização da maconha, e gostaria de perguntar que o senhor falasse um pouco sobre os benefícios que isso traria e sobre a sua posição em relação à legalização. Obrigada. Na verdade, o documentário chama-se Quebrando o Tabu, né? Era para dizer, olha aqui, tem que debater essa questão de droga, porque a droga está muito espalhada e as pessoas fingem que não sabem, que não existe, não sei o quê. E, ao fazer o documentário, eu já sabia, eu já era membro de uma chamada Comissão Latino-Americana sobre as Políticas de Droga. Mas, ao fazer o documentário, fiquei mais ainda enfronhado. Não só no Brasil, andei visitando presídios, favelas, essa coisa toda, como vendo dados, números, como também fui a Portugal, visitei para ver o que eles estão fazendo lá, fui à Holanda, fui aos Estados Unidos, fui ao México, Colômbia, enfim, todos os lugares onde no mundo ocidental, onde se discutia a questão de droga. A nossa conclusão é que foi crescendo. Hoje eu sou presidente da comissão chamada Global, quer dizer, mundial, que trata de políticas de droga. E aí tem pessoas importantes, como o Kofi Annan, que faz parte dela, um antigo presidente do Banco Central americano, alguns grandes escritores, um morreu, que era o mexicano Carlos Fuentes, mas o Vargas Llosa, que vocês conhecem, também faz parte. E vários técnicos também. E fomos vendo o seguinte, olha, primeiro você tem políticas diferentes para tratar a droga. A partir de certa altura, os americanos impuseram ao mundo uma mesma política, acabar com o uso da droga, fazer guerra às drogas. E essa guerra custou muitas vidas, está custando ainda, né? No México, na Colômbia e tal. E o que acontece? Não está diminuindo o consumo, né? Então, a primeira conclusão foi a seguinte, se você quiser realmente lidar com a droga, lida mais com o consumo que com a produção. Porque se você tiver consumo, você tem oferta, né? Então, não adianta você matar 10 mil, porque haverá 20 mil para substituir aqueles que estão envolvidos no tráfico. Tem que fazer muito mais campanha de redução. Então, por que não fazer com certas drogas o que se faz com o cigarro, o tabaco, que também é uma droga, nem falar do álcool, né?
O cigarro não foi, o tabaco não foi proibido, mas ele foi sendo restringido. E muita propaganda para mostrar que ele faz mal. E limita, não pode fumar aqui, não pode fumar ali, campanha, faz mal à saúde, não sei o quê. E o uso do tabaco no mundo ocidental caiu assim enormemente, enquanto que o uso das drogas aumentou enormemente. Então, a primeira conclusão é que é melhor regular do que fingir que ela é proibida. Porque finge que é proibida, mas ela é livre na mão do bandido. E a pessoa que vai usar, suponhamos, maconha, quando tem que entrar em contato com o bandido, que vai à boca de fumo para comprar. E já que compra para si, compra para os amigos também. Vira um pequeno contrabandista, queira ou não queira. E vai para a cadeia se for preso. Porque a lei brasileira é muito dúbia sobre a matéria. Quem diz que você tem dose grande ou pequena é a polícia. A polícia diz sempre que você tem dose grande. Aí o juiz não tem alternativa, vai para a cadeia. 4, 5 anos de cadeia. Aí não sai mais do ciclo. Aprende outros crimes na cadeia. Então, a nossa proposta é a seguinte: a droga faz mal, todas. Não existe droga menos ofensiva ou mais ofensiva. Depende da continuidade do uso. Se usar maconha todo dia, é um desastre. Se beber todo dia, é um desastre. Se você, de vez em quando, tomar cocaína, é um desastre menor. Se tomar todo dia, é péssimo. Não é? Quer dizer, todas fazem mal. Então, tem que fazer o tempo todo, reconhecer. Primeiro, separa o usuário do traficante. O traficante vai para a cadeia. O usuário tem que oferecer alternativa, se possível, tratamento. No caso da maconha, no caso da heroína, que é a droga mais usada na Europa, tem um substitutivo. Em Portugal, por exemplo, eles criaram muitos dispensários para a pessoa usar, chama-se metadona. Em vez da heroína, usa metadona. Agora, nunca vai para a cadeia, nem passa pela justiça, porque aí fica estigmatizado. Se você for uma vez, você não vai ter emprego mais, aquela coisa toda. Então, você vai por outros canais administrativos, então, que vão te aconselhar a não usar a droga. Se você insistir, você vai ser penalizado, no caso de Portugal. Você vai fazer trabalho comunitário, não sei o que lá, mas não vai para a cadeia no sentido comum, porque vai lá você piora. Bom, então, nós estamos propondo que haja isso. E, no caso do Brasil, haja uma regulação. E não fingir que é ou proibição ou liberdade. Não é bem assim. A chamada proibição não é posta em prática, porque as pessoas acham um mecanismo de furar. Então, é melhor regular e apertar, educar mais e regular mais. No caso do Brasil, agora, o Supremo Tribunal Federal, nas próximas semanas, vai tomar uma decisão importante, que é tirar da polícia o poder dela dizer quem é que vai para a cadeia. Deixar na mão do juiz. O juiz é que vai ter que determinar se aquela quantidade de droga é de uso pessoal ou não. Então, vão melhorar, pelo menos espero, nas próximas semanas. Né? Isso não é fácil. E não há solução fácil para a droga. Né? E também não adianta você simplesmente fazer lei. Você tem que ter consciência. Então, por isso, quebrando o tabu. As pessoas têm que falar, as famílias têm que discutir. Porque o drogado não é aquele lá da favela, é todo o pessoal da classe média também. Então, tem que discutir, tem que mostrar. A mesma coisa que se faz com bebida. Né? Você fica o tempo todo dizendo, não deixando beber, ou com fumo. Você não tem como proibir, a pessoa vai buscar em algum outro lugar. Então, você tem que ter uma política mais inteligente de combate às drogas. É isso. Não é legalização. Não é legalização. A legalização implica dizer, olha, pode, e você tem o direito, e é bom. Não tem o direito, não é bom, é mal. Agora, não adianta proibir, você tem que regular e tem que educar. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Helena, eu tenho 15 anos, e eu gostaria de perguntar ao senhor presidente, do seu ponto de vista sociológico, qual a sua opinião sobre as manifestações que vêm acontecendo? Primeiro, sempre houve manifestações, né? A gente às vezes pensa que nunca houve, sempre houve. Eu mesmo participei de muitas, em muitos momentos da vida brasileira, né? A campanha das diretas já foi manifestação de rua, né? Grandes, né? No passado havia muito comício, né? Bem, agora, qual é a diferença hoje? É que você hoje tem um instrumento que ultrapassa as organizações formais, os partidos, os grupos, que é a internet. Então, você marca pela internet e manifesta em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, isso é a novidade. Né? E o que você está vendo é que no mundo todo
a força que a internet tem no sentido de convocar pessoas e se organizarem para se encontrar num dado momento, para temas os mais variáveis, né? Nós assistimos aqui a chamada Primavera Árabe, que foram manifestações enormes, feitas em vários países onde havia ditadura, Egito, por exemplo. Em geral, desses países, os ditadores caem e vêm outros. Quer dizer, porque a internet não tem a capacidade de resolver essa questão de como é que você vai organizar melhor. Ela tem a capacidade de, não é a internet, as pessoas, de se manifestar contra. Mas e depois? O que você faz, né? Isso veio para ficar, porque a internet veio para ficar. Então, pouco a pouco, os regimes democráticos vão ter que conviver com isso e buscar mecanismos de fazer com que as manifestações via a rede possam ter alguma influência nas decisões institucionais, dos governos, dos congressos e tudo mais. Alguns países, ontem, por acaso, me encontrei com o ex-presidente do Chile, o Lagos, que me contou, ele está mexendo nisso também, me contou que na Suécia, por exemplo, Finlândia. Na Finlândia, por exemplo, já existem mecanismos que, frequentemente, as pessoas podem pedir, quando o Congresso está discutindo uma lei, ou aprova a lei, que eles podem pedir referendo imediato. Quer dizer, o povo, na hora, vota, estou a favor ou estou contra. E você já tem hoje mecanismos na própria internet para certificação do voto, se é daquela pessoa mesmo, se é um só, se não repete. Quer dizer, são países onde a democracia vai avançar muito. Já era avançada e vai avançar mais, porque, além de ser uma democracia que se expressa pela vontade organizada através dos partidos e seus representantes no Congresso, tem também a manifestação mais direta. Ela não substitui uma a outra. O Congresso está lá, o Congresso vota e tal, mas, em certas circunstâncias, o povo diz, olha, eu quero saber se eu povo, estou de acordo ou não com essa lei. Se você tiver um certo número de pessoas desejando, o Congresso é obrigado a escutar. É claro que eu estou falando da Finlândia. Tem pouquinhos habitantes, todos são educados. Foi sobre o Brasil. Sobre o Brasil é muito mais complicado, né? Porque aqui você tem uma sociedade enorme, você hoje tem bastante liberdade de expressão, muita gente inscrita eleitoralmente, são mais de 100 milhões de eleitores, 130, 140 milhões de eleitores, né? O nível de informação ainda é pequeno, né? Então, você tem o efeito das demonstrações públicas convocadas pela internet sobre a decisão dos parlamentares é pequeno até hoje, né? Mas vai aumentar. Não tenha dúvida que isso aí veio para ficar. Por que começou a haver mais manifestação no Brasil? Porque a situação econômica piorou. E também porque a decisão política, as pessoas não acreditam muito nos partidos e tal. Então, somando uma coisa com a outra, obviamente, a sociedade vai reagir mais. É o que está acontecendo. Está reagindo mais. Estava chegando agora aqui, estava uma gritaria aí, estão manifestando. Eu nem sei o que é. Aqui é em frente à prefeitura. Mas se o palácio do governador fosse aqui, ou do presidente, era igual. A sociedade passou a ser uma sociedade que se manifesta, que protesta. Nem sempre tem razão, mas o que é razão? Quem é que tem a razão? Não é fácil de decidir isso, é uma coisa muito mais complexa. Mas, na medida em que a situação geral começa a ser de mal-estar, aumenta, se multiplicam as manifestações, né? Por várias razões. No começo, você viu, essas várias manifestações aqui, não tinham um propósito definido, era tudo misturado. Depois, alguns tentam canalizar para os seus objetivos, outros não estão de acordo. Mas isso faz parte da democracia. E ninguém sabe muito bem qual vai ser o formato do futuro nessa matéria, né? Como é que você vai organizar de tal maneira que a ordem estabelecida, as instituições, o governo, o Congresso, os tribunais vão continuar existindo e, ao mesmo tempo, vão prestar mais atenção ao clamor da cidadania. Se deixar tudo ao clamor da cidadania, é um pouco perigoso também, porque se não tiver filtros para tomar decisão, por exemplo, pena de morte, vamos querer, na hora, né? A sensação do povo, quando há injustiça, é fazer justiça pelas próprias mãos. Não pode. Então, é muito complicado. Eu sou muito favorável às manifestações, mas também que se chegue a um sistema que tenha canais que filtrem o que vai ser e o que não vai ser. Porque, senão, a minoria também pode se impor pelo berro, né? E quando você tem um regime organizado, teoricamente, a maioria está lá representada no Congresso. Então, tem que fazer uma espécie de conciliação entre as duas tendências. É isso. Vou desligar isso aqui.
Boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Mariana. E sobre o exílio, eu gostaria de saber se houve alguma mudança e o que o senhor sentiu quando foi exilado, se houve alguma mudança na visão de mundo. Bom, é claro que houve, né? Primeiro eu fui parar primeiro eu não tinha, no começo, nem minha sensação não era nem de exílio, porque eu achava que era momentâneo, né? Uma das primeiras ilusões de quem é exilado é acreditar que volta logo. Então isso dá um alento, você pensa, eu vou voltar. Aí depois o tempo vai passando, quando, dependendo do regime vai se perpetuando e tal. Quando você chega lá, você entra em contato com outras realidades. Quando eu fui parar no Chile, por exemplo, o Chile naquele tempo era bastante democrático, foi antes do Pinochet, antes do golpe militar que houve também no Chile. Então, lá tinha exilado de toda parte. Tinha exilado da Bolívia, exilado do Peru, e foi de vários países da América Latina, do Uruguai, depois vieram da Argentina, do Brasil. E, às vezes, era curioso, nos países de tradição mais autoritária e antiga, tinha exílio da primeira camada, depois a segunda. A segunda, quando foi a que exilou a primeira. Vem uma terceira, exílio, vai para o exílio também. Então, você percebe como a instabilidade que é muito grande e você abre sua cabeça, porque você começa a comparar. No fundo, você não consegue avançar se você não vê os outros, se não compara. Você tem que ter alguns pontos de comparação. Senão você pensa que você está ou no inferno ou no paraíso. Não é tanto o mar nem tanto a terra. Então, você, quando vai para uma situação dessa, você forçosamente começa a comparar seu país com outros países. É melhor, é pior, não sei o quê e tal. Em qualquer circunstância, o exílio é sempre desagradável, no mínimo. Bom, por que no mínimo? Porque você saiu daqui à força. E você não sabe quando vai voltar. É como se você tinha uma árvore que você quebrou a raiz. Tira da raiz, arranca. E você tem, pessoalmente, sempre problemas. Um pai que morre, uma mãe que tem não sei o quê, um filho. Enfim, tem sempre os dramas pessoais do exílio. E nem todo mundo arranja emprego. No meu caso, como a minha profissão é mais universal, é mais fácil obter emprego. Mas se você for advogado, se é advogado na lei do seu país, vai para o outro, você não sabe nada. E não vão te dar emprego, embora seja advogado, né? Se você for operário braçal, às vezes consegue, depende do tipo de especialização, né? É muito variável isso, mas é muito difícil obter emprego. Então, o exílio normalmente vem junto com privações. Não foi meu caso, porque eu fui logo bem empregado, mas com privações. Eu vi muitos que não tinham o que fazer, né? E aí depois vem o desajustamento da família. Isso vem em qualquer circunstância. Meus filhos, por exemplo, que já alguns deles foram alfabetizados em língua estrangeira, porque não estavam aqui. E depois, quando voltam, não sabem português direito. Alguns permanecem com dificuldade de português para o resto da vida, né? Enfim, tem todo tipo de desajuste que acontece. Outra coisa, quando você está voluntariamente num país, você não tem a sensação de que não pode voltar ao seu. É diferente. Você também tem vantagem e desvantagem de estar fora do seu país. Tem a vantagem que você compara tudo que eu disse. Tem a desvantagem que você também vai ter certas aflições, dificuldades, etc, etc. Mas você sempre tem, imaginariamente, a possibilidade de voltar. Quando você não pode nem imaginar a volta, aí é bastante, enfim, angustiante. É bastante angustiante. E, normalmente, os círculos de exilados são círculos de tristeza. Ficam querendo comer feijoada, ouvir samba, esse tipo de coisa que depois de algum tempo você não aguenta mais. Os que estão em uma melhor situação ficam desesperados, porque é só choro, né? É nostalgia, não sei o quê. Enfim, melhor não ser exilado. Prazer, meu nome é Giovana, tenho 17 anos e eu gostaria de saber a respeito da reforma política. Como você acha que deveria se dar tal reforma, especialmente quando se diz respeito ao financiamento privado das campanhas políticas? Vamos ver. Quando você vai fazer uma reforma, você tem que saber para quê, né? O que é que te motiva? Quais são os princípios, quais são os fundamentos, seus valores, né? Qual é a crítica que você tem no Brasil hoje? Tem muitas. Mas muita gente não se sente representada pelo sistema que aí está, né? Pega a questão dos deputados, que é mais fácil de exemplificar. As pessoas esquecem quem votou. Vota e não sabe mais em quem votou. O deputado, por sua vez, esquece quem o elegeu. Até porque, no nosso sistema, que se chama assim, proporcional uninominal. A palavra é feia, mas quer dizer o seguinte, que você, quando vai ser candidato, você vai ter que depender de duas coisas, da sua votação pessoal e da votação do seu partido.
Então, isso tem como resultado o seguinte: às vezes você tem uma votação enorme em comparação com outros, mas o seu partido em conjunto não tem um número de votos suficiente para fazer um deputado. Então, você não entra. Enquanto que num outro partido que tem muita força de voto, uma pessoa que teve menos votos que você entra. Então, tem uma certa distorção. Todos os sistemas têm alguma distorção, mas esse é assim, né? A pior, no meu modo de ver, é outra. É que, como nós temos esse uninominal e proporcional, e o distrito é o Estado, quer dizer, você vota no Estado todo, você tem uma falta de vínculos entre o candidato e o eleitor. Porque São Paulo tem, digamos, 30 milhões de eleitores. No nosso sistema eleitoral, cada partido pode votar o número de cadeiras que o Estado tem, mais um terço. No nosso caso, são 70 cadeiras, mais um terço, dá 101. Vamos simplificar, 100 deputados, cada partido. Se nós tivéssemos 10 partidos, haveria 1.000 candidatos a deputado federal. E mais ainda deputado estadual, porque são mais cadeiras, né? Bom, então é uma massa de gente enorme. Mas não são 10 partidos, são mais de 10. Hoje são 30 e poucos. Então é uma loucura. Nem todos têm os candidatos. Se todos tivessem, seriam 3.000 candidatos para pegar votos. 30.000 candidatos para pegar votos no estado inteiro. Quer dizer, então, como é que o deputado faz? Como é que ele tem voto? Eu morei um tempo na Inglaterra, numa pequena cidade chamada Cambridge. Uma vez tocou a campainha, fui ver, era um candidato a vereador, ou não sei o que, uma coisa mais local. Porque lá na Inglaterra eles dividem o estado, a província, ou o que seja, por um número menor de circunscrições. Então, de tal maneira que, no caso dessa cidade, o candidato vai a cada um dos eleitores. O cara vê, o outro conversa, não sei o quê. Bem, não vamos exagerar. No Brasil nunca vai ser assim, que são 100 milhões de eleitores, mas, enfim. Você não tem ideia de quem é o seu candidato e o candidato não tem ideia de quem votou nele. Como é que ele se apoia? Ele se apoia numa empresa, numa igreja, num clube de futebol, numa prefeitura. Esses são os verdadeiros eleitores. O nosso sistema é um sistema que você tem grandes eleitores, que não são o povo, né? Como era na Alemanha antiga, dos príncipes eleitores e tal. Aqui não são príncipes, mas são assim, né? São algumas pessoas que são... O candidato não tem o voto, não é dele o voto, é do outro, é do empresário, é do padre, é do pastor, ou é do clube de futebol, tanto faz. Às vezes até do partido é o que menos tem. De prefeitura, sim, tem. O prefeito é importante e tal. Então, quando o candidato vai para Brasília como deputado, ou mesmo vem aqui para o Estado de São Paulo como estadual, ele vai prestar contas a quem? Aqueles que o elegeram, que não foi o homem comum. Foram essas instituições. Então, ele vai arranjar uma emenda para favorecer uma empresa que o ajudou, uma prefeitura que o ajudou, uma região onde ele foi bem votado, não é? Mas não há uma desconexão entre o eleitor e o eleito. Então, eu acho que a reforma aqui devia, em primeiro lugar, buscar essa proximidade maior. O que estão propondo? O oposto disso. O que está sendo aprovado lá em Brasília, se é que vai agora, é fazer o que eles chamam de distritão. O que é o distritão? Pega o Estado de São Paulo, como é hoje, e ele é um só distrito. Agora, quem se elege? Quem tem mais voto. Ou seja, não tem mais essa coisa do partido e da pessoa, é só a pessoa. Então, você vai votar os 70 mais votados de todo o Estado. Isso tem uma vantagem, porque aqueles votos tiveram voto, mas tem uma desvantagem que o partido não conta mais. Você vai votar em pessoas, que já é uma tendência no Brasil de acreditar nas pessoas, né? É o que está em jogo aí, é o que provavelmente vai ser votado. Como é que você entra com a questão do financiamento de campanha? É um pouco como a questão da droga. Você tem que diminuir o consumo, senão a produção vai. Ou você diminui o gasto, ou de um jeito ou de outro vai haver dinheiro que não é limpo. Porque vai ter que enfrentar o gasto. Como é que você diminui o gasto? Tem modos. Um, se você fizer distrito menor, que aí o deputado não tem que percorrer tanta gente e tal. O outro é pegar programa de televisão e, em vez de ser como é hoje, uma super montagem, que é um filme para enganar, você obriga o candidato a ir lá. Ele é que fala. Ele que debate com os outros. Quer dizer, permite que o eleitor avalie o candidato e não custa nada, porque o programa eleitoral já é pago pelo governo, já é público. Custa ao governo, já é público. O que custa caro é fazer a maquetagem.
proíbe a maquetagem, né? Isso tem mais efeito do que qualquer coisa. Com relação ao dinheiro propriamente dito, eu acho que tem que haver um limite. Eu acho que não adianta ser só público, porque não vai ser. Quando você quer só público, o pessoal vai ter dinheiro por baixo do pano. É melhor que não seja por baixo do pano. Mas tinha que diminuir o gasto, fazer o controle do gasto pelos tribunais e, por outro lado, botar um limite do que a empresa pode dar ou a pessoa física. Um limite baixo, relativamente baixo. Aqui tem uma distorção. Houve uma empresa, que deu 300 e tantos milhões de reais. Nada justifica isso. Ninguém dá 300 e tantos milhões de uma empresa por amor à pátria. Tá? Tem algum outro interesse aí em jogo, obviamente. Agora, você disser, cada conglomerado, não cada empresa, que hoje em dia são conglomerados, ou empresas dá 1 milhão, é outra coisa, porque aí muitas dão e você não fica dependente dela, porque é 1 milhão. Né? E a pessoa física também, tem que ter um certo limite. Eu combinaria um pouco isso, mas, sobretudo, eu reduziria o custo da campanha, aproximando o eleitor do eleitorado, do candidato, o eleitor do candidato, com distritos menores, e, ao mesmo tempo, proibindo esses instrumentos de marketagem que inventaram que são essenciais para a democracia e não são. É uma maneira de você não ver a democracia, você não sabe quem está votando, você vota numa ilusão. Você põe lá, faz... E sempre é a mesma coisa. É uma colheita, uma máquina enorme, um operário trabalhando, não sei o quê. É isso que fazem na campanha. É isso que eu acho. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Vitória, eu tenho 16 anos. Bom, o seu governo é marcado pelo grande número de privatizações de empresas estaduais e federais. A minha pergunta é a seguinte: de que forma essas privatizações contribuíram para solucionar os problemas econômicos que o Brasil enfrentava? Primeiro, os estaduais eu não tenho culpa, não, porque são os estados que fazem. Bom, segundo é o seguinte, por que houve privatização? Como é que se vê essa ideia? Houve, nos governos anteriores, muita controle por parte do Estado de empresas que estavam quebrando. Então, por exemplo, o setor siderúrgico. Houve um momento, isso nos anos 80, que ele passou para a mão do Estado. Quando ele passou para a mão do Estado, ele estava quebrando, ou quebrado. E o Estado assumiu aquilo para salvar os empresários. Bem, e muitas dessas empresas custaram ao governo muito dinheiro para que elas funcionassem. E algumas delas foram se transformando em repartição pública. Nomeia mais gente, partidos entram, começam a nomear. Então, dava um prejuízo grande. No caso da siderúrgica, foi muito grande. Bem, não fui eu quem fez a privatização da siderúrgica, foi antes de mim. Mas eu fiquei de acordo. A mais simbólica dela é a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi feita no tempo do presidente Itamar Franco. E essa privatização era uma lei, não era uma decisão do presidente. O Congresso mandou fazer. Por que o Congresso mandou fazer? Porque o custo delas para o governo era muito alto e aumentou muito a dívida do governo fiscal. Quando o governo aumenta muito a dívida, como agora, acaba aumentando o imposto. Vai ter que aumentar o imposto. E chega um momento que não dá, o povo não aguenta pagar o custo daquilo, porque a empresa passou a ser onerosa para o Estado. Nem todas, mas quase todas. Bem, essa foi uma das razões pelas quais o Congresso mandou fazer a privatização. É uma lei que você manda, você cumprir a lei, tem que fazer a privatização. Bem, mais tarde houve uma outra questão. A Constituição brasileira, feita em 88, e eu fui da Constituinte, relator adjunto, criou monopólios. Então, o petróleo, por exemplo, não era só ele era do governo, mas sempre foi também misto, desde o começo. Você tinha ações privadas, mas o controle era do governo, a maioria era do governo. Né? Bem, e era monopólio, ou seja, não tinha competição. Chegou um ponto que o governo tinha dificuldade de saber quanto custava o barril do petróleo, porque era uma empresa que tinha um controle. E quando você tem qualquer setor, privado ou público, com monopólio, você não tem por que melhorar a produtividade. Por que botar novas tecnologias? Você vai ganhar de qualquer maneira. O petróleo era um pouco assim. Pega uma outra que é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é de minério, né? Bom, ela nunca deu dinheiro ao governo, porque ela rendia, mas tinha muito funcionário,
a produtividade era baixa e tal. Então, e o peso, muitas delas foram se endividando, não a Petrobras. Qual foi a decisão, que essa sim é minha? Vamos quebrar os monopólios. Quebrar monopólio não quer dizer privatizar. Você pode quebrar privatizando ou não privatizando. No caso da Petrobras, a decisão foi: não vamos privatizar. Tem mais que uma decisão, tem uma carta minha ao Senado dizendo que eu não ia privatizar. Bom, e não privatizamos. Nós simplesmente permitimos que outras empresas nacionais ou estrangeiras viessem. E aí você cria competição. A Petrobras aumentou muito a sua produção de petróleo nesse período. Bom, agora estão fazendo de novo isso. Então, de novo, no pré-sal, porque mudaram a lei, para que no pré-sal não é que fosse privatizado, mas a Petrobras tinha que ter 30% de todas as explorações do pré-sal. Mesmo que algum estrangeiro ganhe, a Petrobras tem 30%. Como isso implicou num endividamento enorme da Petrobras. As ações da Petrobras caíram muito porque ela ficou muito endividada, porque ela não tinha dinheiro para investir tanto. Então, foi o passo maior do que a perna. Bom, mas isso já é outro assunto. O que eu estou dizendo é que a Petrobras não houve privatização, houve quebra do monopólio. No caso da energia elétrica, nós privatizamos a distribuição. O que é isso? Quando você, no passado, tudo era estatal, os governos dos estados não pagavam o custo de energia. Itaipu é binacional, paraguaia e brasileira, mas é do Estado Federal. Quem mais usa é São Paulo. O governo de São Paulo não pagava nada. Quando o governo não paga nada, alguém paga, por sua forma de imposto. Então, nós privatizamos a distribuição. Os que vão distribuir a antiga Light, que hoje eu não sei como é que chama, Eletropaulo, creio. Mas a Eletropaulo não produz energia. As fontes de produção não foram privatizadas, foi a distribuição, porque aí obriga as pessoas a pagar. Mesmo assim, custa. Você pega lá no Rio de Janeiro, nas favelas, o pessoal não paga, faz o gato, não sei o quê. Então, é uma maneira de forçar a ter uma atitude mais racional no pagamento. Nós não privatizamos a fonte produtora, nem Itaipu, nem Furnas, nem Chesf, nada disso foi privatizado, né? Então, a privatização, o pessoal fala de privatização, mas não entende do que se trata. É muito mais complicado e depende da área, se justifica em uns casos, não se justifica em outros casos. E aí depende da sua visão do mundo. Eu sempre achei que precisava ter uma coisa equilibrada, que o governo tem que ter algumas empresas para ele poder ter alguma interferência. Por exemplo, Banco do Brasil. Havia correntes, ainda hoje, de opinião que acham que deve privatizar. Eu sempre achei que não. O Banco do Brasil o que tem que fazer é que ele competir com os outros. Aliás, ele compete. Porque aí você tem a regra de racionalidade, né? Bom, talvez nós tenhamos excesso, porque nós temos o Banco do Brasil, temos a Caixa Econômica, o BNDES e vários bancos estaduais que permaneceram na mão do governo. Mas isso é outra questão. Mas essa é a opinião minha. É bom que haja algum instrumento na mão do governo para o governo poder interferir. Bom, no caso da Vale do Rio Doce, havia muita discussão, mas no fundo a Vale do Rio Doce é uma empresa de logística, porque ela pega pedra, transporta com estrada de ferro, põe no navio e manda embora. Ela não tem processamento complexo, não é uma empresa sofisticada desse ponto de vista. É de logística. E ela é fundamental porque, se você não barateia esse custo, vai mal, né? Então, você tem que ter prudência, tem que examinar em cada caso. Nas siderúrgicas que foram privatizadas, quando eu cheguei lá, que já muitas estavam privatizadas, mas outras continuamos. Tem que prestar atenção. Convém ter algumas estrangeiras, algumas nacionais e algumas do governo, para ver a competição. No meu modo, minha visão, né, geral, no meu modo de entender, a chave do sucesso é a competição. Porque aí você tem como regular o preço, porque uma compete com a outra. Senão o governo não tem instrumentos suficientes para saber quanto custam as coisas. Tem um instrumento de racionalização. E a segunda chave é a seguinte: tudo que ficar na mão do Estado, como a Petrobras, não pode deixar se transformar em repartição pública. O que aconteceu com a Petrobras? Houve influência política. Quando tem influência política, ela está na mão formalmente do governo, mas de fato ela está beneficiando grupos particulares, partidos inclusive, né? Ou é roubalheira ou é financiamento de campanha, mas está errado. Você não pode deixar que haja que os setores privados ocupem uma empresa que deve ser pública, não é estatal, é pública. Não é a burocracia quem tem que mandar. É público porque o outro compete, você tem regras abertas.
Porque a burocracia é um outro grupo de pessoas que não tem nada a ver com o povo, é um grupo de funcionários, pode se beneficiar ou não. Agora, se ele estiver dentro das regras e competindo, aí você tem mais clareza no processo e tal. Então, é isso que eu penso nessa matéria, que é uma matéria muito complicada, mas que é essencial. Oi, meu nome é Nayara, eu tenho 25 anos, sou formada em Ciências Sociais como o senhor, o orgulho da minha família por causa disso. E a minha pergunta é sobre a função do sociólogo, que é essencialmente acadêmica, e o que o senhor pensa sobre a crise das universidades federais e das universidades do Estado de São Paulo, inclusive caso que aconteceu com o senhor, da USP e tal. E sobre essa instabilidade da educação, no geral. Primeiro, a questão da sociologia. Quando eu fui estudar sociologia, ninguém sabia bem para que servia isso. E uma pessoa como eu devia ser advogado, médico, engenheiro, militar ou padre, né? Que era o que eu queria ser, padre, né? Agora, não, mas era uma coisa nova e, basicamente, na época, era algo que era absorvido pela própria universidade. Você só tinha funções dentro da universidade. Com o tempo, as coisas mudaram. Eu me lembro bem quando começou a onda de pesquisa de mercado. Aí os sociólogos começaram a ter alguma participação e tal. E pouco a pouco foi se ampliando a função que você pode ter na sociedade, sendo sociólogo, ou psicólogo, essas várias profissões novas, né? Bom, então, isso é o que está acontecendo. Para mim, é surpresa até hoje, o curso que maior tem atratividade chama-se de Relações Internacionais, que era outra coisa que, na minha época, nem havia. Só havia um, que era para o Itamaraty. Agora fazem o curso. Para que serve? Aprende língua, aprende o mundo, aprende o comércio, aprende essas coisas, e vai trabalhar nas empresas, em geral, né? Ou em setores do governo, que estão cada vez mais ligados ao mundo empresarial. Ou seja, são novas profissões que têm a ver com essa difusão enorme de novas funções no mundo, novas formas de divisão social do trabalho e tal. Então, o que aconteceu com as universidades, com a educação e tudo mais? Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, a minha turma tinha 7, 8 alunos. 10 era muito. Ainda era sob muita influência dos professores que organizaram a universidade, que eram europeus. No caso de ciências humanas, eram franceses. E eles davam aula em francês, vários deles, o tempo todo. Bom, isso é uma coisa colonial, né? E discriminatória, porque quem é que entende francês? Só quem tem uma certa cultura, né? A gente tinha exame de língua para entrar na universidade. Eu mesmo fiz parte de bancas para examinar aluno da língua. Eles não sabem nada. Quer dizer, você manda o sujeito falar, ler Racine, ele lia lá, não consegue. Não consegue. Entendeu? Não vai entender, né? E não tinha porquê. Quer dizer, era uma barreira de classe, na verdade, que usava a língua como um pretexto para saber se não era isso que é importante. Era importante, se a língua for importante, e que aprenda dentro da universidade, não precisa ser condição para entrada e tal. Então, a universidade era restrita e tinha nível muito elevado, por definição. Vinham professores de fora, não sei o quê, éramos poucos, eles se dedicavam, etc, etc. Bom, então, houve depois a massificação das universidades, né? Eu não me lembro, provavelmente, quando eu entrei na universidade, no Brasil inteiro, se tivesse 100 mil alunos, era muito. Não tinha, de universidade. Hoje são milhões, vários milhões, né? Então, obviamente, isso muda a relação. Você tem classes enormes, você tem professores talvez menos competentes, faz parte da democratização e aí um certo rebaixamento de nível momentâneo. Houve nos Estados Unidos isso também. Bem, mas chegou um ponto que o setor público não conseguia dar conta da demanda. Bom, a USP cresceu muito. Hoje deve ter 90 mil alunos, uma coisa assim. Tem vários campos universitários de toda parte e tal, e criou uma burocracia enorme. E o custo foi lá para as nuvens, né? Todo mundo reclama, porque ninguém ganha bem, mas são muitos, e então, no conjunto, é muito. Quem tem que pagar é o povo, porque é imposto, tem 1000 problemas dessa natureza. E eu acho que qualquer universidade que cresce muito é um problema. Essas grandes universidades do mundo são pequenas. Pega uma universidade famosíssima, Harvard, não tem mais que 12, 15 mil alunos, se tiver 15 mil. Né? Eu tive muito contato com muitas delas, dei aula em algumas delas, 10, 15 mil. Algumas são grandes, por exemplo, a Universidade da Califórnia é grande, né? Mas elas dividem muito. E nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também,
ele divide uma outra coisa, a gestão da academia. Aqui no Brasil, pela regra, pela lei, é o professor quem é o diretor, é o professor que tem a gerência, e o professor não sabe gerir. Isso ele prejudica o trabalho dele como acadêmico, e ele não é competente para ser gestor. E aqui tem essa confusão. Então, há brigas permanentes depois, fazer eleição. E aí politiza também. Bom, então é difícil gerir a universidade pública, que em geral é boa, mais ou menos, mas tem núcleos bons. E muito aluno que vem, você cresceu um tanto demais. Bem, aí, a uma certa altura, as universidades privadas começaram a crescer também. Bom, o que fazer com elas? Bom, nos Estados Unidos houve isso também, uma enorme expansão das privadas. As grandes americanas são privadas, não todas. Algumas, a Berkeley é pública, mas a Harvard, Princeton, são universidades privadas, têm 200 anos, 300 anos. Mas houve uma grande expansão de universidades que não têm grande nome. Mas hoje a média melhorou, levou 100 anos. A média melhorou. Aqui, o que nós fizemos? Nós, quer dizer, os governos em geral. Como havia demanda, foi criado um financiamento para o ensino superior, FIES. Bem, e isso aí acabou aumentando muito o número de universidades, porque já que o governo paga, muita gente vai para as escolas, e o número de matrículas aumentou muito, e muito mais depressa do que o número de formandos. Quer dizer, as pessoas desistem no meio da escola, mas a escola ganhou. Quer dizer, o sistema público acabou financiando, não é o estudo do aluno só, mas é, sobretudo, o funcionamento da universidade. Virou um negócio. Então, você tem grandes universidades privadas, tem 400 mil alunos, 500 mil alunos, tem grupos aí, são internacionais, vem capital externo para isso. É claro que, do ponto de vista didático, a confusão é grande. E nós estamos nessa fase. É uma fase. Com o tempo, as coisas vão, espero, vão melhorando, vão se acertando, mas, nesse momento, a confusão é muito grande. E, no meio disso, uma outra confusão, que o mundo mudou muito, tem novas tecnologias, e as escolas, em geral, não absorvem, de repente, toda essa mudança. Então, agora todo mundo tem que usar o computador. O governo distribui computador, o professor não sabe usar. Então, às vezes, o aluno também não. Mas sabe, a maioria sabe, aprende. O aluno sabe mais que o professor, e sem falar que sabe muito mais que os pais. Então, nós estamos numa fase de mudança, de democratização, de acesso às novas tecnologias, dificuldade em lidar com elas. E você vira e mexe, todo mundo diz que é uma obviedade, mas é verdadeira. A base de tudo é a educação, porque o mundo do futuro vai ser do conhecimento, da tecnologia, e nós podemos ficar para trás. Por que nós não ficamos para trás até agora? Porque nós somos muitos. Então, como nós somos muitos, 10% de qualquer coisa do Brasil é muito. 10% de bons alunos é uma quantidade enorme. Então, esses 10% conseguem pedalar. Eu uso a expressão de pedalar. Chega um momento que não consegue pedalar mais. Mas a gente tem que ter uma noção não desequilibrada. Quer dizer, nem está tudo tão mal assim, nem é insolúvel. Tem que lutar, tem que avançar e tal. É isso que eu acho. Agora, eu estou fora praticamente da universidade há muito tempo. Estou dando palpite, não sou educador. Bom, vamos agora começar o fim da sessão. Quantas perguntas, presidente, ainda? Acho que mais 3? Já é 4h15. Eu concordo com 3. Eu vou ser mais rápido na resposta. Tá bom. Pode. Faz as 4 eu respondo junto. Boa tarde, eu sou a Larissa, eu tenho 17 anos. E eu gostaria de saber qual o papel do presidente nas decisões de tudo, considerando que, ultimamente, ele tem sido tratado muito como se tivesse um poder absoluto. Por exemplo, a crise hídrica é culpa do presidente. Eu gostaria de entender como funciona tudo isso, na verdade. E também qual o papel da mídia nesse processo todo. Segunda pergunta. Bem, boa tarde. Eu sou Silvano, tenho 15 anos. E eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre a relação entre o neoliberalismo e a manutenção da democracia. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu tenho 15 anos e eu gostaria de perguntar, assim, como o senhor sendo um presidente que passou por uma crise hídrica, qual é a sua opinião sobre as medidas que estão sendo tomadas para conter essa?
Boas. Última pergunta. Oi, meu nome é Luana. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, acho que por todo mundo, que é, nossa, maravilhoso. E a pergunta é, uma das medidas muito importantes para qualquer governo é levar sempre em conta a acessibilidade e a diminuição de desigualdade social, ou seja, as políticas públicas para a mobilidade de classe e para a ascensão social. O que o senhor acha sobre isso? O que você acha das medidas que podem ser feitas e o que o Brasil precisa para que haja essa mudança e essa ascensão do Brasil? Obrigada. Vamos lá. Vamos começar. O que o presidente pode? Pode muito e pode pouco, né? Na verdade, um sistema democrático, você tem que entender que qualquer decisão passa por múltiplos canais. O presidente, quando toma uma decisão qualquer, ele tem que embasar a sua decisão num conjunto de leis. Ele tem que dizer, de acordo com a lei tal, que me dá tal poder, e de acordo com não sei o que lá, eu vou fazer tal coisa. E tem os tribunais que controlam se você se cedeu, não se cedeu, etc, etc. Então, você tem limitações. O presidente não pode tudo. Segundo, na medida em que você tem um sistema que é burocrático como o nosso, o presidente dá a ordem, isso não quer dizer que ela vai ser cumprida. Então, o presidente, na verdade, tem que, ao mesmo tempo, exercer o papel de liderança, que é diferente de simplesmente você dar ordem. Pela ordem, pela Constituição, o presidente pode muita coisa. Mas se ele não tiver capacidade de convencimento, não anda. Porque a burocracia bloqueia, porque o Congresso bloqueia, porque, enfim. Então, não é fácil você fazer alguma coisa. Você tem que ter a noção de que seu poder é limitado. E todo poder democrático é limitado. E quanto mais democrático for o sistema, você vai depender mais da sua influência do que o seu poder discricionário. Embora você tenha em algumas coisas. Tem em todas? Não, não tem. Em muita coisa você não vai... Primeiro, você não tem alçada para fazer, ou então você não consegue fazer, porque os outros não cumprem. E você não pode botar na cadeia, nem pode. Todo mundo tem... Então, não é tão simples assim. Você tem que entender que é um jogo, a democracia é um jogo de poder, de poderes. No caso do Brasil, o presidente tem muito poder. Talvez tenha mais do que o presidente dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o Congresso tem muito poder. Então, nos Estados Unidos, o que ele chama a lei de meios, que é o orçamento, é muito forte. E o Congresso toma decisão e está acabado. No Brasil, o Congresso toma decisão, aprova o orçamento, e o que o governo faz? Contingencia. O que quer dizer isso? Eu não vou pagar, não vou fazer. Eu vou fazer mais tarde. Postergo, não faço. E ele libera o recurso de acordo com sua decisão presidencial. Não é o presidente, é o ministro da Fazenda, do Planejamento, é em nome do presidente. O executivo, mais que o presidente, o executivo tem muito poder. Nos Estados Unidos, o poder maior que eles têm é para a guerra e para a paz, é para coisa exterior. Mesmo assim, o presidente não pode assinar um tratado qualquer sem o Congresso. Aqui também não, mas aqui o Congresso geralmente aceita os tratados que o presidente faz. Então, tem poder, mas é um poder relativo. Bom, pega a questão hídrica, depois eu volto para as outras questões. A questão hídrica, por exemplo. Qual é o poder que tem o presidente? É relativo. No caso da crise hídrica que eu enfrentei, que foi em 2001, eu não sabia simplesmente que iria haver. Eu não sabia. Nunca tinha chegado ao meu gabinete a informação de que havia um problema com a água. Por quê? Porque a água é muito variável. E você tem, de repente, seca e você tem hipóteses. Vai secar mais, não vai secar mais. Uns acham que tem que alarmar, outros que não. A decisão, na época, de quem era responsável, que é a ONS, mais o ministro de Minas e Energia, que era melhor não alarmar ninguém que ia atravessar a crise. Quando chegou até mim, já era tarde. Já tinha que tomar uma decisão, blackout ou não. Eu tomei não blackout. Vamos fazer um apelo à sociedade para poder poupar energia. Naquela época, não havia alternativa, porque a nossa matriz energética era e é basicamente hídrica. Bom, por que se houve a crença dos setores que eu mencionei, o Operador Nacional do Sistema e do Ministro de Minas e Energia, de que nós poderíamos atravessar a crise? Porque nós estávamos começando a fazer as termoelétricas, que são movidas a gás, e a Petrobras estava fazendo. Então, eles apostaram que era possível fazer depressa. Não foi possível fazer depressa. Hoje, você tem termoelétrica. Quando houve a crise de 2001, havia mais água do que hoje. Mas hoje você pode segurar o uso da água, porque você pode soltar no sistema elétrico a termoelétrica.
Há um problema nisso aí também, porque a termoelétrica brasileira foi feita a partir do meu governo com a intenção dela ser suplementar à hidrelétrica e dela ser usada só quando houvesse pico de energia. Muita gente consumindo, então, as nossas termoelétricas foram preparadas para serem usadas 40% do tempo. Estão sendo usadas 100%, porque está havendo continuamente falta de água. Então, para não parar a luz, eles soltam a água. Isso encarece o custo da energia, que é grave, mas o mais grave é que também arrebenta. Polui também, porque a termoelétrica polui. E aí, muito mais que a hidro, que só polui pouquíssimo. Então, e você, além de ser poluente, ela não foi preparada para usar o tempo todo. Então, pode haver problema de quebrar, não sei o quê e tal. E você tem que alterar a matriz, está sendo alterada, a matriz energética, botar mais eólica, mais, enfim, usar o etanol, o bagaço de cana. Isso se sabe, se fala há muitos anos. É muito complicado. No meu tempo, não havia interligação dos sistemas de eletricidade. O que quer dizer isso? Nós estávamos começando a fazer. Tinha com a Argentina. No Sul nunca faltou energia, porque tinha rede elétrica com a Argentina. Fizemos a ligação de gás com a Bolívia. Fizemos a ligação elétrica no Norte, com a Venezuela. Mas não havia, por exemplo, de Tucuruí, que produzia energia, conseguimos acabar a rede que chegava até o Nordeste, mas não chega ao Sul. Hoje não, hoje está tudo interligado. Então, se falta chuva no Sul e tem chuva no Norte, você tem como mandar a energia do Norte para o Sul. Embora seja caro e gaste muito, perde energia na transmissão. Mas o sistema avançou. Quer dizer, o conjunto das decisões tomadas não foi negativo. Não é? Agora, na crise mais atual, tanto da água quanto da energia elétrica, talvez tivesse sido mais prudente ter um pouco mais de cautela, ter aumentado o preço da energia. A presidente Dilma resolveu baixar o preço da energia, estourou todo o sistema. Hoje as empresas estão todas endividadas, tem um problema enorme, e de repente teve que aumentar o preço. Aumentou violentamente o preço da energia, porque com um duplo propósito, salvar as empresas e evitar o consumo. Né? Foi de repente. Então, aí houve um erro de política, de decisão. Né? Mas, no conjunto, eles continuam tentando integrar todo o sistema. Isso é muito complicado, porque tem que ter uma, chama-se grid, que é a rede. Você tem que ter a capacidade de você juntar na mesma rede o que é produzido pelo gás, o que é produzido pela bagaço de cana, o que é produzido pelo eólico, porque senão não serve. Você tem que botar tudo na mesma rede. Como é que você cobra? É uma confusão tremenda tudo isso. E nós estamos avançando nesse sistema. Houve erros, né? Tanto no meu tempo como agora, houve erros. No meu, porque nós podíamos ter tido a precaução antes, não tinha alternativa. Naquela época não tinha alternativa, tinha que pedir o racionamento, mas antes. Né? Como a água aqui em São Paulo. A água deu certo, porque o racionamento veio talvez um pouco tarde, mas conseguiu. E agora você viu que fizeram obras de tal maneira que a crise hídrica continua aí, mas tem mais recursos, tem mais ligações de bacias, não sei o quê. Enfim, governar é sempre assim, você acerta, você erra, porque você tem que ver qual é a tendência, está melhorando ou não. Bom, questão social e depois o neoliberalismo. A questão social é o seguinte, o Brasil sempre teve essa preocupação. Os programas sociais, no começo, eram muito toscos. O principal deles era o programa do leite, que fez um sucesso em certa época, distribuir leite. Depois era a cesta básica. Vamos distribuir cesta básica. Bem, depois houve uma mudança importante nesses programas, que foi uma mudança neoliberal. Quer dizer, usar o dinheiro como instrumento de distribuição muito mais do que programas diretos, que foram as bolsas. A bolsa, o que é a bolsa? A bolsa, você dá dinheiro e a pessoa se vira no mercado. Né? Bom, e isso teve um efeito. As bolsas tiveram efeito. Por que as bolsas tiveram efeito? Porque no nosso sistema de proteção social, a preocupação maior sempre foi com o mais velho, foi a aposentadoria. Por exemplo, no campo, no Brasil, há muitos anos, desde o regime militar, quem trabalha no campo, quando chega a uma certa idade, se aposenta e não contribui, não paga nada. É uma transferência de renda correta. Você paga os que contribuem, que são os que trabalham na cidade, dão dinheiro, e isso vai para quem nunca deu nada, vai para o campo. Então, já havia programa de transferência de renda. Há um outro chamado LOAS, chama-se Lei Orgânica de Assistência Social, que existe desde 97. O que é que diz isso? A Constituição mandava fazer. Diz o seguinte, que quando você tem uma família cuja renda média é menor que X,
e os velhos recebem Y, que é o salário mínimo. Então, tem vários programas de distribuição social. As bolsas tiveram a vantagem que esses atingem os velhos, aposentadoria, LOAS, família que tem velho é beneficiada. Ora, as famílias têm mais jovem do que velho, tem criança. Então, a renda na escola, a Bolsa Escola, a Bolsa Educação, a Bolsa Família, vai para a criança. Então, chega mais embaixo, a população mais pobre. Mas o mais importante para melhorar a condição de vida não foi isso, foi o salário mínimo. O salário mínimo do Brasil aumenta continuamente mais do que em termos mais do que a inflação desde 1993. Quando você vê o salário mínimo, ele sobe. Tanto que agora estão gritando contra. Está subindo mais que a produtividade. Tem também problemas aí. Você não pode também disparar porque você não tem como pagar. Você entra em crise. Talvez nós tenhamos ultrapassado o limite. Mas esse conjunto de políticas melhorou a situação social. Quando você vê o índice que mede isso, a desigualdade, chama-se Gini, coeficiente Gini, que mede a diferença entre as classes. É imperfeito, como todos os medidores. Mas ainda, esses dias, eu estava vendo um dado aí. Na América Latina, toda a desigualdade diminuiu. Na Europa, nos Estados Unidos, aumentou. Né? Bom, então aqui diminuiu, ainda é pouco, precisa diminuir mais. Aí você tem que manter condições econômicas para poder manter o salário mínimo aumentando, manter as bolsas e dar educação, porque a educação aumenta muito a capacidade de ganho das famílias. O que tem isso a ver com o neoliberalismo e o que é neoliberalismo? O neoliberalismo é uma tendência que foi, enfim, recente, do tempo do presidente Thatcher e do Reagan, que diz o seguinte, olha, a Margaret Thatcher dizia, eu não sei o que é sociedade, eu não sei o que é coletivo, eu conheço indivíduos, conheço famílias. Ela não acreditava nas coletividades de pessoas, individual. Segundo, a regra que funciona é do mercado, que o interesse de cada um vai para lá e o interesse de cada um no mercado resulta no interesse de todos. Isso aqui é o neoliberalismo. No Brasil, nunca ninguém acreditou nisso. Ninguém. É luta política, acusar de neoliberal, mas ninguém fez isso, porque não dá. Com o nível de desigualdade que nós temos, imaginar que o mercado vai resolver, não vai. Né? Então, o gasto público cresceu sempre no Brasil. Quando você pega os dados de educação, de saúde, por exemplo, o SUS não existia. Foi criado com a Constituição de 88 e começou de verdade no meu governo. Não porque eu fosse eu, porque eu tinha a Constituição, tinha que fazer. Então, as políticas de saúde, as políticas de educação, reforma agrária, todas elas vieram no período de 90 para cá, depois da Constituição. Então, nunca houve, de fato, nenhum governo neoliberal. O que tem em jogo é outra coisa. Há governos que acham que você não tem que prestar atenção ao gasto público, porque se você gastar muito, você incentiva o consumo, incentivando o consumo, o investimento vem. Foi o que a Dilma fez. E deu no que deu. Porque não prestou atenção, que você tem que ter um certo equilíbrio nessas coisas. Isso é que eles chamavam de neoliberalismo, o que é irresponsabilidade fiscal. Não tem nada a ver com neoliberalismo. O neoliberalismo é Estado fora, mercado prevalecente. E não tem políticas que você não vai resolver pela política social, vai só pelo mercado. Isso nunca teve aqui, nem vai poder ter. Agora, você tem governos que são responsáveis ou irresponsáveis fiscalmente. Os que acreditam que você pode botar a maquininha e fazer a inflação e com isso ter resultado, ou os que acham que não. Você tem que ter um respeito às regras. Então, é uma enorme confusão que tem a ver com a política. As pessoas, para desqualificar, dizem, isso é neoliberal, como se fosse antissocial. Quando, na verdade, e em geral, os que querem ser, aspas, sociais, gastam além do que podem. E você paga, né? Depois, mais adiante, você paga o preço disso. Nós estamos pagando o preço disso, de um momento que houve a sensação de que o governo podia tudo, era só gastar. O FIIs, a Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros, o subsídio que se deu via BNDES para as empresas, estourou o país. Então, agora tem o que fazer. O mesmo governo é obrigado a fazer o quê? Uma recessão enorme e cortar gasto, porque ele exagerou no gasto. O governo da Dilma é neoliberal? Não, ele está começando a ser responsável. Então, é isso. Eu acho que é importante a gente fazer essas distinções para ver, mas tem havido bastante progresso, insuficiente progresso social no Brasil, porque a taxa demográfica cresceu muito e não acompanhou, ou melhor, a taxa de crescimento econômico não acompanhou a taxa demográfica. E nós tivemos zigue-zague na economia. Continuamos tendo. Esse ano provavelmente vai ser negativo.
E se você não conseguir estabilizar isso aí, você não vai longe. Estabilizar não precisa crescer a 7. Se você... Já vou lá. Aí você crescer, se você conseguir crescer a 4, 5 é um estouro, e você acumula... Olha, o Brasil cresceu do ano 1900 ao ano 1980, a taxa média não foi mais que 3. Nenhum país, a não ser o Japão, cresceu mais que o Brasil. Nós vimos um patamar baixo. Crescemos com muita desigualdade. A desigualdade básica vem da escravidão, em seguida da apropriação da terra. Então, temos um peso muito grande de desigualdade. Agora, começaram a existir políticas de mais igualdade. Não sei o que vai acontecer. Depende também da taxa de crescimento e da continuidade das políticas sociais. Em suma, é isso. São coisas um pouco complicadas. Vocês perguntaram, sou obrigado a responder. Muito obrigado. Vamos lá, eu tenho que ir para outras coisas.